Velocidade média e média de velocidade são a mesma coisa? Mas fica a pergunta, que tipo de média a gente está falando aqui? A ideia é que depende. Vem comigo. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal. Quer aprender física comigo? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Agora vamos lá. Velocidade média é, por definição, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. E o deslocamento é a diferença entre a posição final e a inicial. Douglas, e se no meio do caminho ele foi, voltou? Não interessa. O que importa para você é saber agora, no final, onde ele está e no início, onde ele esteve. Da mesma forma, para você também só importa um instante final e um instante inicial. Ah, mas no meio do caminho ele parou para abastecer, o pessoal precisou ir ao banheiro. Não interessa. Você vai pegar o deslocamento ΔX e vai dividir pelo intervalo de tempo ΔT. Isso vai incluir também os tempos de paradas. Agora nós vamos para a parte estatística da coisa. Na matemática se define a média aritmética de um conjunto de valores como sendo a soma desses valores dividido pelo número de valores que a gente observou. Então V1 mais V2 mais V3 mais Vn dividido por n. Ah, e se eu tiver dois valores? V1 mais V2 dividido por 2. Douglas, como assim? Se você tirou 8 na primeira prova e 10 na segunda prova, a média aritmética destas duas notas vai ser 10 mais 8, 18, dividido por 2, são 9. A média aritmética dessas duas notas, desses dois valores, seria 9. No caso da média harmônica, que é um tipo de média um pouco menos utilizada, o valor da média vai ser o número de valores envolvidos dividido pela soma dos inversos. Ah, e se eu tiver dois valores? Você coloca 2 dividido por 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Quiser colocar aqui o múltiplo, né, V1 vezes V2 como denominador, você vai poder escrever ali em cima V2 mais V1, ou V1 mais V2, tanto faz, né? Você pode pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo e vai obter 2 vezes o produto dividido pela soma desses valores. Agora você já sabe o que é uma média aritmética e o que é uma média harmônica e como calcular. Agora vamos ver onde é que estas médias podem aparecer no contexto da velocidade, da cinemática. Vem comigo. Primeiramente, para você saber que dá diferente, peguei o exemplo do 8 e do 10 e calculei a média harmônica, colocando 2 vezes 8 vezes 10 dividido por 8 mais 10. Deu 8,88888. Não deu os mesmos 9 de antes. Agora vamos a um caso interessante. Dois trechos, velocidades diferentes, mas o mesmo intervalo de tempo. Suponha que você fazia uma viagem, no primeiro trecho da viagem, num certo tempo tesão, você estava com uma velocidade V1. Você depois viu que o limite de velocidade estava maior e falou, opa, agora eu vou a uma maior velocidade, a uma velocidade V2. Você percorreu duas distâncias diferentes, mas no mesmo intervalo de tempo. Suponha que no primeiro trecho você gastou um tempo t e no segundo trecho você gastou o mesmo tempo t, mas as velocidades foram diferentes. Ah, qual a velocidade média nesse trecho total? O 1 junto do 2. Olha que resultado interessante. A velocidade média é o ΔX total sobre o ΔT total. O ΔX total é a soma das duas distâncias e o ΔT total é a soma dos dois intervalos de tempo. Distância no movimento uniforme, estamos considerando aqui movimentos uniformes, tanto no primeiro quanto no segundo trechos. A gente sabe que distância é igual a velocidade vezes tempo. Então, a distância no primeiro trecho, V1 vezes t. E a distância no segundo trecho, V2 vezes o mesmo t. E o tempo total vai ser t mais t, 2t. Colocamos o t em evidência ali em cima e olha o que acontece. Nós vamos dividir t com t, some da expressão. E a velocidade média nesta circunstância vai ser a média aritmética das velocidades. Mas será que é sempre assim? Vou te trazer um outro caso.
Agora vamos para um caso diferente. Nós vamos ter dois trechos, velocidades diferentes, mas as mesmas distâncias sendo percorridas nesses dois trechos. Lembre-se de que ΔX é V ΔT. Então eu posso escrever que V é ΔX sobre ΔT, ou ΔT é igual a ΔX sobre V. E eu vou usar este segundo caso aqui. Como assim? Eu sei que as distâncias são iguais e que as velocidades são diferentes. Mas observe, os tempos também serão diferentes. Como é que eu vou encontrar informações a respeito dos tempos? Bom, o intervalo de tempo no primeiro trecho vai ser a distância sobre a velocidade. E no segundo intervalo de tempo, a distância daqui para cá sobre a velocidade. Como as duas distâncias têm o mesmo valor, a gente chamou as duas de d. Agora vamos calcular a velocidade média no total dos dois trechos. A velocidade média de todo o trecho vai ser a distância total sobre o intervalo de tempo total. A distância total vai ser d mais d. D da primeira parte mais o d da segunda parte. E o ΔT1 mais o ΔT2. Contudo, ΔT1 é a distância d sobre V1. E o ΔT2 é a distância d sobre V2. A gente já sabe que intervalo de tempo é distância sobre velocidade. Pegamos aqui para o primeiro trecho e para o segundo trecho também. Somei d mais d, 2d. Coloquei o d aqui de baixo em evidência. Fiquei com d vezes 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. Podemos cancelar d com d e ficaremos com velocidade média é igual a 2 sobre 1 sobre V1 mais 1 sobre V2. E isso é a média harmônica. Se quiser ajustar, vai ficar 2 vezes o produto dividido pela soma, neste caso. Douglas, ficou a média harmônica? Ficou. Lembre-se de que a gente, quando havia definido a tal da média harmônica, a havia definido assim, ó, para dois valores, 2 sobre 1 sobre V1 mais 1 sobre V2, exatamente a mesma coisa, o mesmo resultado. Aí você chega e fala, Douglas, então velocidade média é a média de velocidades? Nem sempre. Pode acontecer casos como esses que a gente viu, em que a velocidade média vai ser a média das velocidades. Mas que tipo de média? Você ainda teria de averiguar. Então, Douglas, o que eu faço na hora da prova? Esquece essa história de ficar calculando média de velocidades e utilize a definição de velocidade média. Pegue a distância total e divida pelo intervalo de tempo total, que assim você não vai ter problemas. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.